Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da nossa escola missionária. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos partilhar sobre a efusão do Espírito Santo. Podemos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6, na ascensão de Jesus aos céus. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, recebereis a força do Espírito Santo. Eis a promessa de Jesus na sua ascensão. Enviarei um Paráclito, e vós farão obras muito maiores do que as minhas. Vejam o tamanho da graça que Jesus anuncia, o Pentecostes que há de vir logo no próximo capítulo de Atos dos Apóstolos. Antes do Pentecostes, quem são os apóstolos? E depois do Pentecostes, quem são os apóstolos? Antes do Pentecostes, antes da efusão do Espírito Santo, antes deles receberem este Paráclito, o Espírito Santo de Deus, quem são os apóstolos? São aqueles covardes que fogem da cruz. Pedro, que diz na Santa Ceia: Senhor, eu vou dar a vida contigo, eu vou dar a vida por ti. E Jesus diz: Pedro, tu vai me negar 3 vezes? De jeito nenhum, Senhor, eu vou dar a vida por ti. Talvez você já tenha dito: dessa vez eu vou perseverar. Eu agora, nessa escola missionária, eu vou dar a vida por Deus. Mas talvez daqui a alguns dias você faça como Pedro, que na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora da cruz, você foge dela, exatamente como o diabo foge da cruz. E como aqueles irmãos escolhidos por Deus, assim como você foi e é escolhido, pode ser que fuja da cruz. No momento das dificuldades, problemas de relacionamento, dificuldade de obedecer um direcionamento do seu coordenador, da coordenação da comunidade de vida. Eu não gostei, eu queria que fosse assim. Eu esperava assim. Eu acho que eu estou ficando de lado, porque o outro ele é mais amado. Eu queria não sei como. Eu não estou gostando disso. Tem muita provação acontecendo na minha casa. É a hora de eu abandonar aqui. Veja, o que vai te fazer ter o ardor, a coragem, a parresia, a perseverança, a fidelidade nos momentos mais difíceis? A graça do Espírito Santo. A presença, a efusão do Espírito Santo, que não acontece apenas uma vez. Não será nesta oração que você vai fazer agora, após essa formação.
não será apenas hoje, mas precisa acontecer todos os dias. Ai de nós se todos os dias nós não nos deixarmos encontrar pelo Espírito Santo, se não nos deixarmos renovar esta efusão do Espírito em nós. Sem a graça de Deus nós não somos nada, nós não podemos nada, apenas pecar, apenas fugir, apenas abandonar, apenas desistir. Sem a graça de Deus nos resta apenas o pecado, mas com a graça de Deus nós podemos tudo. Com a graça de Deus, aquilo que é impossível se torna possível. Com a graça de Deus, nós vencemos as nossas fraquezas. Com a graça de Deus, nós superamos os nossos pecados. É com a presença do Espírito Santo. E os frutos da presença do Espírito Santo é a alegria. Quando você está muito triste, é porque o Espírito Santo não está em você. Ele não porque ele não quer, mas porque você não deixa. Quando você não consegue amar, como que nós geramos a presença de Deus? Amando. Quando nós fofocamos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos expulsando a presença de Deus do nosso meio. Nós estamos expulsando a presença de Deus de nós mesmos. Porque na nossa liberdade nós dizemos, eu não te quero. E nós geramos a presença do mal e nós acolhemos o inimigo. Porque nós dizemos, eu quero é você. Quando eu decido pela murmuração, quando eu decido pela inimizade, quando eu decido pela fofoca. Mas quando eu decido em amar, gratuitamente, incondicionalmente, quando eu decido em me ofertar, eu vou gerando a presença de Deus. A presença de Deus gera o amor. E este amor gerado pela presença de Deus gera e multiplica e propaga esta presença no nosso meio. Veja que graça é a presença de Deus através do seu Santo Espírito. Toda a esperança que você pode sentir, toda a alegria que você pode sentir, todo o amor que você pode sentir, você apenas pode sentir através da presença de Deus. Mesmo que você nem acredite, Deus não te desampara. E quando você decide pelo bem e pelo amor, essa presença é gerada em você. Mesmo que a pessoa seja um ateu ou um agnóstico, ele é filho de Deus. Agora, nós vamos para um segundo entendimento. O Pentecostes, a efusão do Espírito Santo, significa um derramamento do Espírito Santo. Um derramamento do Espírito Santo. Mas é um derramamento que vem de onde? Dos céus, da terra. O derramamento, ele acontece dentro de você. Não é de fora para dentro que vem o Espírito Santo. Se você pensava assim, você pensava errado. O Espírito Santo, ele vem de dentro de você para fora. A efusão do Espírito Santo, o transbordamento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele vem de dentro de você e transborda para fora. E se derrama para fora, porque ele já está cheio por dentro. Ave cheia de graça. Nossa Senhora já está cheia do Espírito Santo. Cheia de graça, como disse o anjo Gabriel para ela na Anunciação. Significa cheia de graça. Portanto, é apenas graça. Então, a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o transbordamento do Espírito Santo, ele apenas acontece quando nós estamos inundados desta graça. Aí vem o transbordamento, aí vem o derramamento, porque ele te preencheu por completo. Você está inundado da graça de Deus. Você está repleto do Espírito Santo de Deus, que toma conta de todos os seus pensamentos, de todos os seus sentimentos, que toma conta da tua alma, do teu coração, da tua vida, da tua história, do teu corpo. Aí acontece a efusão do Espírito.
Aí acontece o derramamento do Espírito. Aí acontece o transbordamento do Espírito. E aí vem os frutos do Espírito. Como fazer isto acontecer? Que você deseja, eu tenho certeza que você deseja. É impossível não desejar algo assim. Tudo de ruim que acontece na sua vida é a ausência do Espírito Santo. E tudo de bom é a presença do Espírito Santo. Quem pode não querer esta presença? Não é verdade? Agora, como? Como se deixar inundar por esta presença? Como gerar esse transbordamento? Como gerar este derramamento de dentro para fora? O primeiro passo é você se esvaziar. Porque se você está cheio de outras coisas dentro de si, o Espírito Santo não consegue encher a sua presença. Porque já está cheio de outras coisas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se esvaziar de tudo que não seja a presença do Espírito Santo. É muito simples e óbvio. O que é que existe dentro de você que não é presença do Espírito Santo? Quais são os entulhos? Quais são as caixas? Quais são as podridões? Quais são os lixos? O que é que você tem escondido nas entranhas da sua vida? O que é que está lá no mais profundo, nos quartos escondidos, naqueles armários empoeirados, que você não esquece, que você não se desapega? Aquele ódio, aquela inimizade, aquele ressentimento, aquela mágoa. É impossível haver efusão do Espírito Santo se existir mágoa no seu coração. É impossível haver transbordamento, essa explosão de alegria, de liberdade, de uma presença que se derrama, que transborda, que gera uma explosão ao seu redor, de alegria e de esperança. Se lá dentro de você existe uma mágoa, existe um ressentimento, existe um trauma, o Espírito Santo está esperando ansiosamente você resolver tirar, arrancar esta mágoa, arrancar esse ressentimento, arrancar essa dor, arrancar esse pecado. Se você está cheio de pecado, meu irmão, o Espírito Santo está esperando. Ele está esperando você. A decisão é sua. Ele já escolheu por você. Ele já te escolheu. Ele já te chamou. É você que Ele quer. Ele já te resgatou. Ele já te trouxe até aqui. Ele já te mostrou. Ele já falou com você. Agora Ele está esperando a sua resposta para que esta efusão aconteça, para que este derramamento aconteça. Então, o primeiro passo do esvaziamento é você tirar todos os entulhos. Os entulhos. Se você puder agora, pegue um papel, pegue uma caneta, vá pedindo aí para alguém que está do lado, caso você não tenha. Pegue um papel, uma caneta e vá escrevendo agora. Quais são os entulhos que eu preciso tirar de dentro de mim? Quem eu preciso perdoar? Quais são as mágoas, os ressentimentos? Aquelas pessoas que me feriram. Talvez você nem lembra, mas está guardado lá dentro. E você precisa voltar naquele lugar e dizer: eu te perdoo. Pai, eu te perdoo, eu te declaro inocente. Eu sei que tu foi vítima de uma sociedade injusta. Eu sei que se você me feriu, ou feriu a minha mãe, ou feriu os meus irmãos, com a sua ausência ou com o seu jeito de ser, foi porque um dia você foi ferido. E eu te perdoo, pai. Eu te perdoo, mãe. Não importa, você pode ter sido abandonado, não importa o que foi que aconteceu, vá escrevendo e vá perdoando e vá dizendo: eu te perdoo. Escreva nesse papel: eu te perdoo. Eu te perdoo, pai, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, filho, porque talvez o seu filho tenha tido vergonha de você, isso te feriu profundamente. É isso que te impede de voltar à vida.
É isso que te impede que o Espírito Santo te encharque com o seu amor. Perdoe o seu filho, perdoe a sua filha, perdoe você mesmo, você não se perdoa, você traz as culpas, os traumas. Por tantas e tantas coisas, escreva: eu me perdoo, eu me perdoo. Se tu me perdoa, Senhor, eu me perdoo. Vai escrevendo, não se canse de escrever, vai escrevendo. E se você deseja soltar a lágrima aí, solte a lágrima e não tenha vergonha de quem está do seu lado. Vá escrevendo e vá perdoando e vá liberando o perdão, vá tirando isso de dentro de você. Isso não é seu. Vá tirando isso de dentro, vá tirando muito peso, o peso, vá tirando, vá colocando para fora, vai rasgando de dentro para fora, mas vai rasgando e vai jogando tudo isso fora, e vai jogando fora, e vai jogando fora. Vai perdoando Deus. Talvez você culpou Deus por tantas coisas. Não foi culpa dele, hoje você sabe disso, mas escreve, escreve. Aquelas inimizades que você criou no bairro, aquela pessoa que feriu o seu irmão, aquela pessoa que te traiu, talvez a tua ex-esposa que não te quis mais, as portas que bateram, diga: eu te perdoo, escreva o nome dessa pessoa. Os inimigos da rua, aquela pessoa que não te perdoou, não importa, é você quem precisa perdoar. Escreva o nome: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, e vá repetindo, como você reza no rosário, como você reza no texto. Vá repetindo: eu te perdoo, eu te perdoo. Não pare de repetir: eu te perdoo, não pare de escrever. Sim, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Não canse de repetir, continue repetindo. Tem uma hora que você toma posse, tem uma hora que a ficha cai, tem uma hora que a graça é liberada, tem uma hora que você libera o perdão. Vá repetindo. Agora os entulhos do pecado, da vida velha, aquilo que você precisa renunciar. Você sabe muito bem, as mentiras, você continua ainda querendo mentir e manipular. Escreva: eu renuncio, eu renuncio. Eu renuncio à mentira, eu renuncio à manipulação. Tudo que foi deformando o meu caráter e a minha personalidade, tudo que foi desconfigurando aquilo que eu fui criado para ser. Todos esses entulhos de pecados e de vícios dentro de mim, que não me pertencem, eu me esvazio, eu coloco para fora, eu tiro de dentro de mim. Na minha sexualidade desregrada, os meus pensamentos, a masturbação, os pensamentos maliciosos que eu fico alimentando. Na minha afetividade, as minhas inseguranças, as minhas carências. Eu vou liberando tudo isso de dentro de mim e eu vou renunciando todo o pecado. As fofocas, a vaidade, a necessidade de autoafirmação, e por isso eu denigro o outro, e por isso eu falo mal do outro, para me sentir melhor. Eu renuncio tudo isso me estraga, tudo isso me esvazia, tudo isso me desconfigura. O falar mal do outro, o fofocar, o murmurar. O meu egoísmo, a minha preguiça. Eu renuncio, escreva: eu renuncio. A preguiça espiritual, a preguiça de trabalhar, a minha comodidade, a minha omissão. Eu renuncio, vai escrevendo: eu renuncio. As conversas sobre a vida velha, essa necessidade que você tem de contar o que você fez, como se fosse alguma vantagem. Eu renuncio tudo isso, eu renuncio as conversas velhas, eu renuncio o homem velho, eu renuncio os pecados, eu renuncio aquele desejo de tirar vantagem, eu renuncio a desonestidade, eu renuncio o meu apego material, eu renuncio o meu amor pelas coisas que passam, eu renuncio o meu amor pela matéria, eu renuncio. E à medida que tudo isso que você vai falando e vai escrevendo é sincero, você está se esvaziando. Mesmo que você ainda não perceba, você está se esvaziando. Se é sincero o que você está dizendo, eu garanto que você está se esvaziando. Se é uma decisão sincera, amar, perdoar, não ter nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhum pecado, nenhum vício. E se você fala isso com sinceridade, você sim está se esvaziando, se esvaziando.
E você está tomando posse do senhorio de Jesus na sua vida, do cristocentrismo na sua vida, onde Cristo está no centro, onde o Senhor está no centro. Você não é mais o centro, nem a sua história, nem o seu passado, nem mesmo o seu futuro. Nenhuma pessoa está mais no centro. Nem a droga, nem o álcool, nem a rua, nem o dinheiro, nem o crime. Tudo isso vai se apagando. E Cristo vai ficando no centro. A pessoa de Cristo. Como os apóstolos foram capazes de renunciar tudo para seguir aquele Cristo. É isso que você precisa fazer agora. Se você deseja experimentar o derramamento do Espírito Santo. Se você deseja experimentar a efusão do Espírito Santo. Fazer a vontade de Deus. É necessário apenas esse desejo no nosso coração. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Escutar Deus. Corresponder ao seu chamado. Nada mais me interessa que não seja fazer a vontade de Deus. Eu sou capaz de renunciar a qualquer coisa para fazer a vontade de Deus. Deus, de fato, concretamente, passa a ser o Senhor da minha vida. Não são mais os meus projetos, mas os projetos de Deus. A oração. Nesse momento, você é chamado a começar uma oração. Aí onde você está, talvez em silêncio. Vá conectando agora profundamente o seu coração ao coração de Cristo. E vai dizendo: Senhor, eu desejo experimentar a efusão do Espírito. Eu desejo o derramamento do Espírito. Se Tu queres, Senhor, eu também quero. Como eu sei que Tu desejas, apenas falta eu desejar. E, Senhor, eu desejo a Tua presença. Eu necessito da Tua presença. Depois da oração que vai acontecer neste dia, mas também todos os dias, você começa a perceber os frutos dessa presença, que vai te encharcando, que vai te inundando, que vai transbordando de amor em você. Por isso a gente vai partilhar rapidamente sobre os dons efusos do Espírito Santo, que são os carismas. Atos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos para a primeira carta de São Paulo a Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar, conforme vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons,
mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os frutos do Espírito Santo, eles são abundantes. Mas nós vamos partilhar aqui sobre esses dons efusos que São Paulo relata na primeira carta de Coríntios e aqui no Atos dos Apóstolos. Como vocês escutaram, o primeiro carisma, o primeiro dom que é derramado, o mais simples de todos, no Pentecostes, na efusão do Espírito Santo, é o dom de línguas. Você, repleto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, neste transbordamento, neste derramamento do Espírito Santo, você, assim como os apóstolos, podem falar novas línguas. O que isso significa? Significa que eu não entendo, não sou eu quem falo, não. É você quem fala, mas você não fala mais em vernáculo. Você não fala mais, no nosso caso, em português. Você fala uma nova língua, a língua dos anjos. Os anjos que adoram em espírito e em verdade. Este momento que você pode adorar em línguas, cantando em línguas, você solta a sua voz com sílabas desconhecidas. Mas que este transbordamento do Espírito Santo, ele vai refletindo e vai repercutindo, e você vai cantando. Você não tem mais palavras para expressar o seu amor, o seu louvor, a adoração a Deus. Então, estas sílabas vão sendo pronunciadas, é a oração, é a linguagem dos anjos, onde você iguala a sua adoração, o seu louvor, ao dos anjos, a uma adoração perfeita, a um louvor perfeito, porque é em espírito e em verdade. É o Espírito que reza através de você. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim e que transborda a sua graça e os seus dons através de mim. As minhas cordas vocais já não são mais minhas, eu empresto para o Espírito Santo. Os pensamentos não são mais meus, os sentimentos não são mais meus, de fato é Cristo que vive em mim. E eu desejo essa experiência de profunda intimidade, de profunda adoração, de profunda intimidade com Deus. Depois, você pode cantar em línguas, já intensificando este louvor e esta adoração. E tudo isso vai gerando uma intimidade neste derramamento do Espírito Santo. Você pode interceder também em línguas. Um dia, no início da minha caminhada, eu ainda muito jovem, estava estudando em casa e me veio o desejo de orar em línguas. Eu parei de estudar e passei cerca de 20 minutos orando em línguas. Veja bem, os dons eles não devem ser banalizados. Eles devem acontecer em profunda oração, mas ao mesmo tempo é muito simples. Se o Espírito Santo ele te toca e você está na graça de Deus e você deseja, não porque você é santo. Os dons eles são para os pecadores, porque eles são meios de santificação e de evangelização. Os santos eles não precisam se santificar mais, mas os dons eles são justamente para nós, pecadores, que precisamos nos santificar. E é para isso que os dons servem, para a santificação daqueles que amam a Deus. Então, eu passei 20 minutos orando em línguas, eu não sabia pelo que eu estava intercedendo, eu emprestei minhas cordas vocais ao Espírito Santo e eu sabia que eu estava rezando por algo que eu não sabia o que era. O Espírito Santo sabe quais são as maiores intenções e as maiores necessidades naquele momento. Ele sabe melhor do que eu. Até mesmo aquilo que eu preciso, muitas vezes o que eu peço não é o que eu necessito. Você pode interceder por aquilo que você não sabe, mas é aquilo que você mais necessita, porque Deus sabe muito mais aquilo que você mais necessita do que você mesmo, porque Ele te conhece muito mais do que você se conhece, porque Ele te ama muito mais do que você se ama. Então, naquele dia, me vinha a imagem da minha mãe, mas eu não fazia ideia do que poderia estar acontecendo.
Meus irmãos, quando eu terminei a oração, 20 minutos sem parar, minha mãe me ligou, muito assustada, porque ela estava num voo, que eu não sabia, inclusive, que ela estava exatamente naquele momento num voo. E me relatou que teve um problema muito grave na aeronave, que eles tiveram que fazer um pouso de emergência em outro local. Eu passei 20 minutos intercedendo pela minha mãe sem saber. Vejam que graças são os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo. Você pode louvar e adorar em espírito e em verdade junto com os anjos de Deus. Você pode cantar em línguas. Você pode interceder. Você pode profetizar também em línguas. Algumas pessoas têm o dom da profecia em línguas. E outra pessoa vai ter o dom da interpretação. Mesmo você profetizando não em vernáculo, mas em línguas, alguém que escuta o que você está falando, percebe a voz de Deus se manifestando. E ela fala uma passagem, uma mensagem que Deus está querendo dizer para a Assembleia naquela hora. E aqui nós estamos falando agora apenas do dom de línguas, que é o primeiro que todos os discípulos receberam no Pentecostes. A efusão do Espírito Santo é um novo Pentecostes. E é isso que nós vivemos na efusão do Espírito Santo. E através do dom de línguas, nós vamos sendo santificados, porque isso vai gerando uma comunhão. E ao mesmo tempo são dons de evangelização, porque nós intercedemos, porque nós profetizamos, porque nós interpretamos. Existe um outro dom, que é o dom do repouso no Espírito Santo. Como a pessoa desmaia? De jeito nenhum. Nunca Deus vai roubar a nossa liberdade. Significa que naquele momento da efusão, e naquele momento de oração, você está numa entrega tão profunda, num despojamento tão grande. Muitas vezes você já está ajoelhado ou prostrado no chão e vem um desejo de entrega, e você vai se sentindo inclusive fraco, porque você vai dando uma ênfase tão grande à alma, ao espírito, aquilo que é invisível, aquilo que é carne, aquilo que é o corpo, naquele momento vai perdendo toda a relevância. E Deus aproveita este momento de repouso que o seu corpo descansa. Nesse momento acontecem curas mais profundas, porque você se oferta por inteiro, por completo. Nesta oração do Espírito Santo, ela vai gerando coisas que você nem sabe e que você nem entende, mas que Ele desejou o repouso para poder gerar esta cura mais profunda em você. E depois, naturalmente, depois de alguns minutos, você se ajoelha de novo, se prostra de novo e continua a sua oração. Esse é o dom do repouso no Espírito Santo. Existe a palavra de ciência, que alguém que está rezando por você, ou você que já está rezando por outra pessoa, lhe vem uma visualização, lhe vem uma palavra, lhe vem uma frase que gera a raiz da cura que essa pessoa necessita. A palavra de ciência, ela é a raiz da cura. É onde está a raiz daquele perdão. Você está rezando por alguém e vem a imagem do pai dela. E você pode dizer, você precisa perdoar o seu pai. Essa mágoa que você tem do seu pai está te impedindo de ser livre. Porque Deus te dá a imagem do pai daquela pessoa. Porque você precisa se perdoar. Porque você precisa abandonar este pecado que está te ferindo. Então isso é a palavra de ciência. Ela te dá a raiz da cura que Deus deseja realizar. A mensagem de sabedoria. A mensagem de sabedoria significa um caminho a ser trilhado. Ela ilumina um caminho.
Olha, a partir de agora é necessário isto. Olha, a partir de agora você precisa ser assim. Essa mensagem de sabedoria que te leva para onde Deus deseja te levar. Existe a profecia, que é você falar em nome de Deus. Inclusive, algumas pessoas podem falar em primeira pessoa. Deus te diz. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Deus te diz. Por que tem medo de mim, meu filho? Por que, ao ouvir estas coisas, você se sente indigno, incapaz? Você pensa que o seu pecado é maior que a minha misericórdia, meu filho amado? Os meus dons, as minhas graças, não são merecetórios. Se você se sente pecador, indigno, é exatamente por isso que eu te escolhi. Isso é uma profecia. Existe o dom de cura, você pode impor as mãos e pedir a cura espiritual daquela pessoa. Existem pessoas que têm o dom da cura física. Existe o dom da libertação, de pessoas que estão com opressões, com infestações, não necessariamente com possessão, porque aí são casos somente de pessoas autorizadas pela igreja. E no nosso caso, a gente vive a libertação de uma forma muito profunda através do amor. Quando nós amamos, a libertação acontece. O mal, ele foge e se evade. Quando você percebe alguma manifestação, ame aquele irmão profundamente. Naquele momento, o mal, ele é expulso, porque ele tem pavor do amor sincero. Ele não suporta. O amor sendo gerado é a presença do ressuscitado sendo gerado. Mas todos esses dons, eles só têm sentido quando o dom da caridade explode dentro de nós. O desejo não de ter um poder, de ter um dom, para massagear o seu ego e você se sentir mais importante do que alguém, mas um desejo de santidade, um desejo de amar, um desejo de servir, um desejo de evangelizar. Eu amo tanto a Deus que eu quero servir. Essa presença do Espírito Santo me inunda, me encharca de uma forma que eu preciso transbordar para os meus irmãos. Eu preciso colocar essa presença a serviço. Eu preciso colocar essa presença em função do irmão, a serviço da humanidade. Portanto, que nesta formação de hoje você entenda que o mais importante é que a efusão precisa acontecer todos os dias. Você pode orar em línguas todos os dias, na sua oração pessoal, na oração comunitária nas casas que você está representando, que você está servindo. Pode pregar o seminário de vida no Espírito Santo, pode ministrar a efusão. Vocês já imaginaram todas as nossas casas cheias do Espírito Santo, todos os acolhidos, inundados, transbordando desta graça, uma oração que se eleva, uma oração cheia de alegria, cheia de fervor, cheia de ardor, não uma oração de pessoas mortas que estão jogadas, dormindo sobre as cadeiras, mas orações cheias da graça de Deus que vão transbordando, onde os irmãos se amam, onde os irmãos querem ouvir a Deus, querem servir uns aos outros e por isso usam os dons do Espírito Santo. Porque desejam ser canais da graça, porque desejam ser canais do Espírito uns aos outros.
Isso é o mais importante que nós precisamos entender. E fica aqui esse grande desafio. Vamos transformar todas as nossas casas de acolhimento em casas que se transborda o Espírito Santo de Deus. Desde a oração da manhã, uma oração efusiva, uma oração cheia de amor, uma oração cheia de ardor, uma oração cheia do desejo de escutar a Deus, de gerar santificação, de gerar serviço, de gerar evangelização. Assim Deus vai falar com aquele que está triste, assim Deus vai falar com aquele que quer ir embora e que você não sabia, mas Deus se revela e diz. Assim Deus vai se utilizar dos seus instrumentos eficazes, cheios de amor e de caridade, para ir construindo o seu reino em cada casa, em cada circunstância. Não somos chamados a usar os dons aí fora com pessoas que não tiveram essa formação. As pessoas precisam ser formadas, as pessoas precisam entender. Essa é a nossa forma de evangelizar. Cada carisma tem a sua forma, cada vocação tem a sua forma. Alguns não utilizam os dons, os outros utilizam de uma forma mais aberta, depois é que vem as formações. O nosso caso é assim. Nós precisamos formar as pessoas e nós precisamos ofertar, sim, o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Como disse São Paulo na primeira carta a Coríntios. A respeito dos dons espirituais, irmãos, desejo que não estejais na ignorância. Somos, sim, chamados a nos abrir a esta grande graça de santificação e de evangelização. Que viva o Espírito Santo em cada um de nós e nos abençoe neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.